Está chamando aqui a nossa pastora, que vai estar trazendo a palavra do céu para nós nessa noite. Vamos estar também orando pela vida dela, para que o Senhor venha usá-la com poder e glória, para falar aos nossos corações nessa noite. Ó Pai querido, eis aqui a tua serva nessa hora, prostrada aos teus pés diante de ti, Senhor. Que saia do teu trono sobre ela nessa hora, Pai, a unção fresca do altar, Jesus. Derrama sobre ela, Pai, brasas vivas do teu altar. Pai, que o seu Espírito possa tomá-la nessa noite, Pai, para falar para a tua igreja, que a tua igreja precisa ouvir, Pai. Usa a tua filha com poder e glória, como um instrumento poderoso nas suas mãos. Assim nós oramos e pedimos e cremos que nós vamos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém. Pode se sentar por enquanto. Eu glorifico ao Senhor por poder estar aqui nessa noite e dizer que quando a gente se propõe em fazer a obra do Senhor, ou até mesmo vir trazer uma palavra, uma humilde palavra, a gente sabe que a gente sofre muitas retaliações, muitas lutas. Hoje, por exemplo, nesse dia, foi um dia que eu estava com uma falta de energia fora do normal. Falei, Deus santo, que cansado, que falta de energia é essa, Jesus? Pensei até em passar para frente, pedir para a irmã Raquel pregar, e eu pregar na outra quarta, enfim. Mas eu comecei a enxergar com olhos espirituais e ver o quanto o inimigo ele tenta nos parar de todas as formas, até mesmo de estar falando da palavra do Senhor. Mas eu falei, não, Senhor, mesmo assim eu vou. Aí desci, fui trabalhar e lá eu nem consegui ficar. Eu estava tão cansada que eu só esperei a Maria fazer o horário de almoço e voltei para casa e deitei e acordei às 5h30. Eu falei, Jesus, nem tinha preparado assim em si uma palavra. Falei, Deus, seja feita a vontade do Senhor, porque é o Espírito Santo do Senhor que vai falar, que vai guiar. E a palavra do Senhor é muito simples, é muito clara, não precisa ser muito enfeitada não, porque quem faz a obra é o Senhor. Então eu gostaria nessa noite de estar deixando uma palavra, uma parábola, né, bem conhecida, que é a parábola do semeador, que é Mateus 13. Eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos estar lendo todos juntos essa leitura. Eu vou ler aqui na tela para vocês me acompanharem. Tá? Mateus 13 até o versículo 9. Todos acharam? Glória a Deus. Aqueles que não acharam, pode estar acompanhando aqui. Então vamos lá. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aí, por enquanto. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos estar orando. Senhor, Deus e Pai poderoso, aqui está, Deus, a tua palavra santa e verdadeira. Senhor, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha, meu Deus, abrir os corações nessa noite, Pai, como uma terra preparada e fértil, Deus, para que essa sementinha que for lançada aqui nessa noite, ela venha entrar, venha penetrar, e venha germinar, e venha nascer, e venha frutificar nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar me abençoando,
Deus, talvez nessa noite eu seja a menor aqui da tua casa, Senhor. Mas que o Senhor possa estar me usando, Pai. Não para mim, mas para a glória do Senhor. Que o Senhor venha fazer a boa obra neste lugar, em cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Porque aqueles que aqui chegaram nessa noite foram aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para estar ouvindo essa palavra. Então assim seja, Senhor, na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Então, irmãos, essa parábola, Jesus, ali naquela multidão, quando Jesus começou a pregar, Jesus falava muito por parábolas, que quer dizer que era uma comparação, uma ilustração, para que eles entendessem. E mesmo Jesus, ele ensinando por parábola, os discípulos, eles não entendiam o que Jesus queria dizer. E eles ficavam confusos. Mas o Senhor sempre estava trazendo palavras, através palavras do reino. Tudo que ele falava era do reino. Então, quando ele dizia sobre essa parábola da semente, ele dizia que um semeador saiu a semear. E no meio do caminho, ele semeou uma semente que caiu no meio do caminho. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Para começar, Jesus é o semeador, né? A semente é a palavra de Deus. E hoje nós representamos isso. Hoje eu estou aqui como semeadora. Eu estou semeando a palavra do Senhor. E a palavra é a semente que vai entrar no seu coração e vai germinar. E Jesus ali estava explicando naquela tarde, com aquela grande multidão. E muita gente ali se aglomerava para ver Jesus falar, queria entender o que Jesus estava falando naquela noite, naquela tarde. E Jesus começou a explicar. E os discípulos queriam entender o que Jesus estava falando. E daí, vou ler mais um pedacinho aqui. Volta lá no 13, por favor. Vou ler versículo por versículo para explicar para a igreja, tá? Então, tendo Jesus... Mais adiante um pouquinho. Antes desse. Isso. Mateus 13, 4, né? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. Então, essa semente que caiu na beira do caminho, o que Jesus estava querendo dizer? O que eu quero dizer para os dias de hoje? Era uma semente que às vezes nós, como cristãos, lançamos essa palavra. Às vezes você fala de Jesus para um vizinho, às vezes você fala, às vezes no trabalho, ou você convida aquele amigo ou um familiar, alguém, né, para vir para a casa de Deus, mas ele não chega nem a vir para casa. Por quê? O inimigo vai lá e arrebata da mente dele a semente que foi plantada ali, que você plantou na vida dele. E ele não tem força. Ele ouviu, ele achou interessante, ele falou: nossa, eu creio que Jesus vai voltar, que a gente tem que ser cristão, eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. Mas ali o inimigo vem, arrebata na mente dele, ele não chega. No outro dia mesmo, ele já esqueceu o que ele ouviu. E ele não tem força, ele não sente desejo de vir para a casa do Senhor. Então isso é a semente que o inimigo foi ali e arrebatou da beira do caminho. Quem é esse inimigo? Quem é essa ave do céu? Essa ave que veio e arrebatou. É o inimigo das nossas almas. Ele não deixa a palavra de Deus frutificar e nascer em nós se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiarmos. Ele vai lá e arrebata. Até mesmo nós que estamos aqui na casa do Senhor, que viemos aqui ouvir uma pregação, e às vezes por um instante nós nos desligamos. E o pensamento vai lá fora, vai no dia de amanhã, vai nas preocupações. E ali o inimigo arrebata aquilo que o Senhor está lançando, jogando ali no seu coração para você receber. E você se dispersa por um momento. E é assim que funciona. Então, e essa semente, e a outra parte que o semeador começou a semear, e outra parte caiu aonde? Dos pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. O que acontece, né, com essa semente que caiu nas pedras? Pedras também, irmão, significa que essa semente às vezes cai no seu coração, ou no coração de uma pessoa que tem um coração muito endurecido, que tem um coração muito fechado, um coração que é difícil de perdoar,
Tem gente que, infelizmente, tem essa dificuldade. Talvez não seja nem porque ele queira, é porque já é um temperamento da pessoa, aquela dificuldade de abrir o coração, de realmente limpar o coração e deixar Deus agir. E eu sei que existem pessoas que elas lutam contra isso com muita força, com muita dificuldade. Mas isso é um impedimento de Deus agir na sua vida, quando você não perdoa. Quando você não tira tudo que está pedra, às vezes não é falta de perdão. É alguma coisa que está dentro de você que não deixa a semente gerar, não deixa você crescer na obra de Deus. Você não gera frutos, você não cresce, porque tem alguma coisa que está impedindo na sua vida. Essa é uma pedra que está no seu caminho, que está dentro do seu coração, que precisa ser tirada. E significa também pessoas que às vezes vêm para a casa do Senhor, senta ali, mas elas são só ouvintes da palavra do Senhor. Tipo, elas não querem compromisso. Elas vêm e falam: eu gosto tanto de ir numa igreja evangélica, eu gosto tanto de ouvir a palavra é tão boa, eu me emociono, às vezes eu choro, eu me dá vontade, eu me ponho a vontade de mudar. Mas quando sai daqui para fora, no outro dia já esqueceu, aquela vontade já foi embora, bateu o desânimo. Então, é uma coisa que não vai para frente. E o inimigo não deixa, o inimigo arrebata todo aquilo que foi plantado na mente dela. O inimigo vai lá e arrebata, o inimigo tira e não deixa ela crescer com o Senhor. Isso acontece na vida de muita gente, às vezes até mesmo de um cristão que está na casa do Senhor e que tenta crescer com o Senhor e não consegue, porque tem algum impedimento que está travando a vida dele. E na mesma sequência, o semeador vai e semeia também em outro lugar. Voltando ainda a falar dos pedregais, o que acontece? Essa semente que caiu também nas pedras, elas não teve raiz. Por quê? As pedras não deixou essa semente se aprofundar. Ela não teve raiz, ela não conseguiu criar raiz, porque ela não foi no profundo nas águas, para ser regada, para ali ela criar uma raiz. Aí quando vê o sol, que fala aqui que queimou, o que é esse sol? Sol são as lutas da nossa vida do dia a dia. As lutas, os problemas que nós enfrentamos. Às vezes o sol é tão quente, como diz o ditado, um sol para cada cabeça, mais ou menos isso, né? É tão grande, fala: Senhor, que dá vontade da gente parar, que dá vontade da gente desistir, que dá vontade da gente procurar um lugar sombrio, alguma coisa que refresque, que traga sombra na nossa cabeça, porque a fadiga é muito grande. Então isso impede também as pessoas terem essa raiz. Então quando vem essa luta tão grande, eu fui lá, me empolguei, o pastor pregou, eu achei lindo uma palavra, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus, eu chorei, mas do que? Não se firmou, porque não teve raiz. O que aconteceu? Veio o problema, ou um irmão talvez que veio falar da igreja, ou um irmão que falou até mesmo da vida dele, ou qualquer outro problema na família, problema financeiro, ou acho que eu vou desistir, não vou mais na igreja não. E do nada ele some. Se empolgou numa semana na igreja, no outro dia ele já some, não está mais. Por quê? Não criou raiz. Precisamos criar raiz, porque a raiz, quando vem um vento, pode balançar. Você tem direito, irmão, de desanimar. É normal, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores. A gente desanima mesmo, a gente enfraquece mesmo também, porque nós somos humanos. Mas se você tiver raiz, pode até balançar, você pode até fraquejar, balançar para lá e para cá, mas você não vai deixar o seu Deus, porque você tem raiz, você sabe que essa é a palavra verdadeira e fiel, que não existe outro caminho. Então você tem que, vem o vento, balança, como se fosse a palavra que tem aqui sobre a casa que é construída na rocha, né? Porque é construída na rocha, tem estrutura, tem base, tem raiz, porque se ela for construída na areia, vem o vento e vai derrubar. E são chamadas pessoas fracas. E nós não somos fracos, nós somos fortes pelo poder de Deus. E eu creio que nessa noite aqui tem muita gente enraizada na palavra. Por mais que tenha passado luta, dificuldade, por mais que o inimigo tenha se levantado, tentado parar as vidas, mas você tem raiz. E na raiz sempre nós vamos brotar, nós vamos renascer, nós vamos refazer. Ainda que essa raiz seque, ainda que diante da luta, da dificuldade, chega a secar, fica ali no pó, como Jó, aconteceu com Jó. Mas dali brotou novamente. Irmãos, para ser brotado novamente, você tem que regar. Como que se rega? É você orando, é você lendo a palavra. A palavra tem o poder de nos transformar, de nos edificar. É você jejuando, é você orando. Como que você vai se alimentar se você não ouve uma pregação? Se você só vem na igreja na quarta, no domingo, ouviu a palavra e vai embora? Você vai ficar vazio, porque a luta é muito grande lá fora.
Olha, nós temos 7 dias na semana de luta. E nós temos que se alimentar nesses 7 dias. Em casa, é uma pregação, é uma oração. Pedir graça a Deus para que o Senhor nos sustente. Para que nós possamos vencer. Então esse semeador continuou a semear. Semeou aquela sementinha que caiu ali na beira do caminho. Depois semeou lá nos pedregais, que não foi para frente. E depois ele continuou semeando. Daí ele começa a semear, que diz assim no 7. E outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Até aí. Então, a outra semente caiu nos espinhos. E também não brotou. Os espinhos impediram ela de crescer. Ela chegou até brotar. São pessoas que realmente se empolgaram, chegaram até se batizar. Quantas pessoas que eu conheço, que nós conhecemos, que chegaram na igreja, aceitaram Jesus numa empolgação, e chegaram a batizar. E deu um tempo, as pessoas estavam no mundo, falaram: Senhor, por que essas pessoas foram para o mundo? Porque elas não entenderam a palavra de Deus. Porque os espinhos sufocaram. Os espinhos são os prazeres do mundo. Elas ficaram divididas. Estão na igreja, mas está desejando o mundo. Irmão, ser cristão é ter renúncia. Não tem jeito. Tem que renunciar ao desejo da carne. Tem que renunciar ao mundo lá fora. Não tem jeito. Se você quer crescer com Deus, você tem que deixar as coisas que impedem você de crescer. Porque os espinhos que sufocam, às vezes são as riquezas. Pessoas que nós já conhecemos, pessoas que convidamos para a igreja, que assim: eu gosto muito, pastor, da palavra, é muito boa, o senhor pode orar por mim, orar por esse terreno, ora por aquilo, sabe? Quer as bênçãos do Senhor, mas não quer deixar nada lá fora. Está preso que é as riquezas. Às vezes não é só riquezas. Quando fala nisso, não é só de dinheiro, de riquezas, não, de muitas coisas. Às vezes um jovem: porque um amigo me convidou para ir numa festa. Então, eu sou da igreja, mas eu acho que eu vou só nessa festa. Você não tem que ir numa festa assim. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. Ou você está na casa de Deus, ou você está lá no mundo. Não existe 2 senhores. Não tem jeito, irmãos. Não tem como frutificar desse jeito. Então, tudo que impede a gente de crescer na presença de Deus, nós temos que ter uma escolha. Uma escolha. E essa semente que foi sufocada, ela não brotou por conta disso. Chegou até a ser germinada, a semente nasceu, mas não foi para frente. Ficou muito sufocada com os prazeres do mundo, com as propostas do mundo, com aquilo que oferece, com amizade, com amizades que mudam os seus pensamentos, com um milhão de coisas que o mundo aí oferece, e ela fica dividida, ela vai ficando sufocada, e ao ponto de falar: acho que eu não vou mais na igreja não. Então, essas coisas vêm e tentam nos parar. Mas Jesus, Ele veio nos dar vida. Jesus quer que nós cresçamos com Ele. Jesus quer que a gente tenha raiz. Assim como a última semente que foi lançada. A última semente que o semeador lançou, o que aconteceu? Essa semente caiu num terreno fértil, num terreno bom. O terreno estava preparado. E o que aconteceu? Ela gerou tanto frutos que uma semente deu 30, outra 60 e outra 100. Olha como multiplicou essa semente. Por quê? Porque o coração estava aberto, o coração estava limpo. O coração estava preparado para deixar Deus operar. E Deus começou a entrar ali e só gerar bênçãos, coisas boas. E ali você foi crescendo com o Senhor, porque sua terra estava preparada. Um coração bom, um coração limpo. Deus quer que nessa noite nós sejamos limpos de coração, para que a obra dele, ela venha se completar na nossa vida. Eu não sei nessa noite que tipo de solo se encontra agora o seu coração. Se é esse solo pedregoso, se é esse solo cheio de espinhos. Será que existe alguma coisa que está sufocando a sua vida, que não está deixando assim você se firmar na presença do Senhor? O que está acontecendo com a sua vida, com o seu coração? Será que a sua terra ela realmente está preparada, ela está limpa? Às vezes você está querendo tantas bênçãos do Senhor. Fala: Deus, muda a minha vida. Deus, eu estou precisando tanto do Senhor. Eu estou muito triste, eu estou em depressão. Ou, Senhor, olha para minhas finanças, como que elas estão indo. Olha para a minha vida conjugal, para o meu casamento. Olha como está sendo abalado. Mas será que, como está o seu coração? Queridos, Deus quer que você limpe o seu coração, que você se desprenda de tudo que está impedindo do Senhor fazer a obra na sua vida.
Eu falo isso não só para vocês, quando a gente fala, como diz a palavra do Senhor, é como uma espada, né, que tem 2 lados, 2 gumes. Corta para aí, corta para aqui. Que eu não sou melhor que ninguém. Porque eu vejo que nós temos que nos consertar diante do Senhor. Às vezes a gente quer tantas bênçãos, tantas coisas, mas eu falo, Senhor, olhe para dentro de nós. Olha para dentro de mim como eu sou, como que eu falho, Jesus, como eu sou pequenina, como falta tanto, Jesus. E o amor de Deus é tão grande, irmãos, eu vejo que o amor de Deus é tão grande pela sua vida que Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós, por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, por mais que nós fracassamos, por mais que nós desanimamos, mas Ele está ali fiel. Ele está ali sempre fiel, falando, filha, levanta, que eu estou preparado para pegar na sua mão, te levantar de novo e falar, recomeça. Recomeça, hoje é um novo dia. Eu vou te dar uma chance de você recomeçar, porque eu tenho prazer na sua alma, porque eu tenho uma obra na sua vida. O que está acontecendo com você é o inimigo está tentando parar a sua vida. O inimigo não quer que você cresça, porque grande é a obra que eu tenho na sua vida. O Senhor fala isso para nós, fala isso para você nessa noite. Sabe, se reconcilie com o Senhor. Mude o seu coração nessa noite, faça um novo propósito com Deus. Sabe, mudo com o Senhor. Olhe para dentro de você e fala, pergunta para você, qual a área que eu preciso ser mudada? Qual a área que eu preciso ser trabalhada? Senhor, me ajuda. Porque quando você fala de coração de verdade, Deus, Ele te ajuda. Ele não vai te ajudar quando você fala da boca para fora. Mas se você falar de dentro para fora, Deus, Ele vai te socorrer, porque Jesus te ama. Jesus, Ele te escolheu. Ele escolheu cada um de vocês que estão aqui nessa noite para fazer a boa obra. Então que Deus, querido, nessa noite, Ele possa continuar a obra que Ele te chamou, Ele possa terminar na sua vida. Que Deus, Ele possa, que essa sementinha que foi gerada aqui nessa noite, essa semente possa frutificar na sua vida. Ela possa entrar aí no seu coração e limpar o seu coração nessa noite. E Deus vem te resgatar aquilo que você está precisando nessa noite. Porque o Senhor, Ele te ama, Jesus te ama. Então, essa palavra que eu queria deixar nessa noite para você. Então, para e pense, qual é o seu tipo de solo que o Senhor está querendo lançar essa semente e ela não está nascendo, não está entrando no seu coração. Então, rega esse solo, minha irmã. Rega esse solo. Ora mais, jejua mais. Leia a palavra mais, porque a palavra, ela tem o poder de nos transformar. É uma luta muito grande. Quem não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, você passa por um processo de dificuldade. Você começa a ler, te dá sono, te dá cansaço, e você distrai a sua mente. Mas se você persistir, você vai sentir tanto prazer em ler a palavra do Senhor, e você vai crescer tanto, vai desenvolver tanto, que vai ser algo tremendo que Deus vai fazer na sua vida. Coloque-se de pé nessa noite. Eu gostaria de estar fazendo uma oração por você nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Nessa noite, coloca a mão no seu coração e fala assim com Deus: Senhor, muda dentro de mim, Pai, essa natureza humana, essa natureza pecadora. Me fortalece nessa noite, Pai. Limpa o meu coração, para que eu possa frutificar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Jesus, Pai, que o Senhor Jesus possa, meu Pai, continuar falando conosco, que essa semente venha brotar no coração desse irmão, dessa irmã, Senhor, que nessa noite ele venha entender o propósito que o Senhor tem na vida dele, na vida dela. Meu Deus, que eles possam sair daqui diferentes, Senhor, fortalecidos pela Tua graça. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, ter uma terra fértil, uma terra regada pelo Senhor, para que possamos crescer na Tua presença cada dia mais. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa completar a boa obra, meu Deus, na vida de cada um, Senhor. Trabalhe na finança desse irmão, dessa irmã. Trabalhe nessa enfermidade, nessa luta, nessa depressão desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, nesse vício, meu Pai, que esse irmão dessa irmã, meu Pai, liberta no nome de Jesus.
Jesus, cura todas as mágoas, todas as feridas, todas as dores, Senhor. Tudo que impede a presença do Senhor de fluir na nossa vida, Pai, de transbordar de dentro para fora, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa noite a tua graça e a tua misericórdia para a vida de cada irmão aqui nessa noite. Abençoa a nossa casa, nossas famílias, nossos filhos. Abençoe nosso casamento, Pai. Abençoe vidas aqui, meu Pai, que estão orando ao Senhor pelas famílias. Resgata, meu Deus, aqueles que estão longe do Senhor. Jesus, cura enfermidades aqui nessa noite. Cura feridas, meu Pai. Feridas que estão sangrando, meu Pai. Pessoas que estão tristes, meu Deus. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão sem foco, sem orientação. Visita esse coração nessa noite, meu Pai. Preenche cada um deles com o teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, meu Pai, possa acompanhar cada um deles aqui nessa noite, Pai, fazendo a boa obra, Senhor, em nome de Jesus, Deus eterno, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se sentar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus que o Senhor falou aos nossos corações. Graças a Deus que o Senhor nos instrui como nós devemos levar a nossa vida, para que nós possamos ser abençoados por Ele. Que nós possamos, como a irmã falou, manter o nosso coração como uma terra fértil, para ouvir a palavra do Senhor e guardar no nosso coração. Porque o próprio salmista dizia que ele guardava a palavra do Senhor no coração dele, para ele não pecar contra Deus. Então que o Senhor nessa noite possa ter te fortalecido através dessa palavra, que nos edificou, que nos fortaleceu, que nós possamos ter em Deus, quando nós nos aproximarmos dele, porque a palavra do Senhor fala que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que primeiro crer que Ele existe, e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos, nós esperamos em Deus, um Deus poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que opera maravilhas, um Deus que está na nossa casa, é um Deus que nos cura, é um Deus que nos sara, é um Deus que nos lava, e nós não podemos deixar de declarar que Deus faz, que Deus opera, que Deus realiza. Nós não podemos declarar na nossa boca que a nossa casa está perdida, que o nosso trabalho está perdido. Nós temos que declarar que tudo que nós possuímos, onde nós passamos, onde nós colocamos a planta do nosso pé, é do Senhor Jesus. A nossa vida, o nosso caminho não é terreno do inimigo, não. É do Senhor Jesus. Os nossos filhos, os nossos planos, os nossos sonhos, eles são do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, está fazendo mais uma oração, para nós darmos encerramento no culto. Jesus, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Pai. E nós pedimos, Pai, que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor a cada dia possa nos conduzir com o nosso coração, Pai, ouvindo a Tua palavra e guardando no nosso coração todo aprendizado, Senhor, que é feito neste lugar, ou quando nós lemos a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra entre no nosso coração e fique guardada, frutifica em nós através da Tua palavra, Senhor, frutifica na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos lares, Senhor, que os nossos lares, Pai, possam ser um altar de adoração para Ti, como a nossa irmã disse, não só aqui de quarta e domingo, mas na nossa casa, Senhor, que nós possamos tirar um tempo contigo, adorar o Teu nome, Pai, que na nossa casa também, Senhor, tenha um altar de adoração para Ti, Jesus, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, só o Senhor vive, reina e voltará para nos buscar. Só o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. O Senhor voltará para buscar um povo santo e de boas obras, Senhor. E às vezes, Senhor, nosso proceder não Te agrada, Pai. Por isso nós precisamos ser limpos pela Tua palavra, Senhor. Santifica-nos, Senhor, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Continua, Jesus, sustentando o Teu povo, sustentando cada irmão, cada irmã, Pai, que pregou aqui a Tua palavra, dando para eles, Senhor, a Tua unção, Pai, mesmo cansados em dias difíceis, Senhor, mas nós não podemos deixar de declarar a Tua palavra, que é a verdade, Jesus, a Tua palavra que liberta, Papai, não há outra verdade, Senhor, a Bíblia é a Tua verdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem estado conosco e nos sustentado com a Tua destra, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos, Pai,
Leva cada um para sua casa em segurança, debaixo da tua paz, debaixo da tua glória, da tua presença, Senhor. Ó Pai, pode nos faltar tudo, Senhor, mas não falte, não retire de nós o teu Espírito, nem a tua presença, Senhor. Assim nós oramos agradecidos por este momento em que nós viemos te adorar e te exaltar, Senhor. Fica conosco, Pai, porque o nosso coração, Senhor, anseia sempre em estar contigo, Pai, em nome de Jesus, amém? Vamos estender as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam e amam a vinda do Senhor. Assim toda a igreja diz: aleluia, louvado seja Deus. E tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é